Bom dia, você que nos acompanha aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 16 minutos, manhã do dia 27 de outubro de 2025, última semana do mês de outubro de 2025. E você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva, agora também você passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Estamos aqui em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, sul do Brasil. Agora são exatamente 7 horas e 16 minutos. Estamos iniciando a nossa programação, iniciando às 6 horas da manhã, você já que nos acompanha. Estamos a uma temperatura de 21 graus aqui nesta manhã, temperatura agradável e aquecendo aos poucos. Mas nessa manhã eu quero falar com o Papai do Céu e logo em seguida nós estaremos trazendo o nosso devocional. E hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus e a salvação. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, eu quero colocar a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, porque só a Ti, ó Pai, devemos prestar honras, glórias e louvor. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, que seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de desânimo, todo espírito de raiva, de ódio, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos direcionando e nos alicerçando. Esta é a nossa oração nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero falar sobre a justiça de Deus e a salvação. O texto que nós vamos abordar está em Romanos 10, versículo 9, que eu quero ler para vocês nesta manhã, numa versão bem agradável para nós. Romanos 10, versículo 9, que diz assim o texto: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pouco tem se pregado sobre salvação, né? Pouco tem se pregado sobre arrependimento, sobre o pecado, mas a palavra de Deus, ela trata sobre isso aí. O evangelho é para a salvação, para anunciar o reino de Deus. Então hoje eu quero trazer a justiça de Deus e a salvação. Imagina uma pessoa acusada de um crime grave diante de um juiz justo e rigoroso. E a sentença depende de uma única questão. Ela confessou seu crime e aceitou a justiça do tribunal ou tentou justificar-se por seus próprios meios? Agora pensem bem na maior justiça que podemos imaginar, que é a justiça de Deus. Então, como podemos, diante da sua santidade, sermos considerados justos diante da santidade de Deus? E é com essa justiça, né, e como ela se conecta à nossa salvação. Como que essa justiça, justiça de santidade de Deus, se conecta à nossa salvação? Então, hoje nós vamos refletir sobre Romanos 10, 9, e entender como a justiça de Deus é a nossa esperança, como a justiça de Deus é a nossa salvação, e como a justiça de Deus está implicitamente na nossa missão de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos no contexto do Império Romano, que era uma sociedade marcada por uma mistura de culturas, religiões e filosofias. Os judeus, que eram uma minoria, aguardavam ansiosamente o Messias prometido, enquanto os gentios estavam sendo chamados à fé cristã. Então a questão da justiça era central na religião judaica, que buscava a justificação por obras
e principalmente obediência à lei. Mas aí entra Paulo, né? Paulo apresenta um novo caminho, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então esse capítulo, vamos dizer assim, este capítulo que nós estamos vendo aqui, de Romanos 10, é uma explicação clara como Deus oferece justiça a todos, independentemente de origem. E esse oferecer, disponibilizar a justiça é através do Evangelho. Simples assim. Do Evangelho, as boas novas que Cristo veio pregar a todos nós. Existe uma discussão teológica em torno desse tema, a salvação, a justiça de Deus para a salvação. Na teologia paulina, ou na teologia de Paulo, a justiça de Deus é tanto um atributo do seu caráter, quanto o meio pelo qual ele salva os pecadores. Então a salvação não é alcançada por esforço humano, mas pela graça de Deus mediante a fé. Como nós lemos em Romanos 10, 9. E Romanos 10, 9 enfatiza a confissão e a crença em Jesus como o caminho para a salvação. Então aqui nós vemos a conexão entre a justiça de Deus, que é perfeita, um detalhe, né? A justiça de Deus é perfeita e imutável, e o ato de crer que nos torna justo diante dele. Então a justiça de Deus, ela é manifestada na salvação, que é acessível a todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ok? Então não podemos abrir mão disso aí. Então Romanos 10, 9 ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então quando fala assim, a frase inicial, se com a tua boca confessares, a palavra grega aqui é homolegio, ou homolegio, que significa declarar publicamente, reconhecer publicamente, confessar publicamente. Então a confissão pública é uma expressão de fé genuína, uma manifestação externa do coração. E a frase Jesus como Senhor, o grego Kyrios. Então esse termo não é apenas uma expressão de respeito, mas uma afirmação de autoridade. Ou seja, reconhecer Jesus como Senhor implica em submissão total à sua vontade, reconhecendo que a sua divindade e autoridade divina é existente desde a eternidade. E a frase em teu coração creres, aqui tem uma palavra pisteuo, que significa confiar, acreditar de maneira íntima. Ou seja, uma fé que transforma o coração. É uma fé que vai além do intelecto, que se manifesta na confiança na vida e obra de Cristo Jesus. Ou seja, é uma confiança viva na obra de Cristo Jesus. E terminando o versículo, né, ele diz assim: será salvo. Mas antes disso tem a frase que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então a ressurreição, vamos falar um ponto sobre esse ponto, sobre a ressurreição. A ressurreição é o ponto central do Evangelho. A prova da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Apocalipse 18 diz que o Cordeiro de Deus, Jesus, tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos. Ou seja, acreditar na ressurreição é crer na eficácia da obra redentora de Cristo Jesus. E no final do versículo diz assim: serás salvo. A salvação aqui é a restauração completa do relacionamento com Deus, garantida pela justiça de Deus, acessível mediante a fé em Cristo Jesus. E tem uma curiosidade nesse versículo, que eu lembro que eu comentava muito no seminário, quando eu dava aula nos anos 90 no Rio de Janeiro e no início dos anos 2000. A palavra salvo aqui vem do grego sozo, que tem o sentido de libertar, curar, preservar.
Então a salvação é uma total libertação do poder do pecado e da condenação que vem junto com o pecado. Em Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui reafirma que a salvação não vem por meios humanos, mas pela graça de Deus, através da fé. E João 3,16, aquela declaração de amor feita por Deus à humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então aqui mostra o amor de Deus e o papel da fé na salvação. Então precisamos saber que a fé tem um papel diretamente com a salvação. E Romanos 5,1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui destaca a justiça obtida pela fé, que ressuscita em paz com Deus. Resulta em paz com Deus. Né? Esse ressuscitar de Cristo traz a paz e a certeza para aqueles que buscam a salvação e a encontram em Cristo Jesus. Se nós olharmos para a história da igreja, imagine um momento em que Martinho Lutero, no século XVI, ali no dia 31 de outubro de 1517, colocou os 95 artigos de fé na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele questionou a prática de vender indulgências e descobriu que a salvação vinha somente pela fé. Então sua luta foi por entender e afirmar a justificação somente pela fé. Uma verdade que libertou milhões de pessoas da condenação e trouxe uma nova compreensão da justiça de Deus. Então, assim como Lutero, nós somos chamados a reafirmar que nossa esperança está na justiça de Deus, que é acessível por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele é o caminho para a justiça de Deus. Né? E o interessante é que Romanos 10, 9 aponta diretamente para Jesus, o Cristo ressuscitado, que é o centro do Evangelho. Então a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é a base da nossa justificação. Então confessar que Jesus, ou confessar Jesus como Senhor, é reconhecer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então sem Jesus não há salvação. Com Jesus temos acesso à justiça divina que nos direciona diretamente para a salvação. E o resultado final é a nossa salvação. O resultado final da vontade de Deus e da justiça de Deus é a nossa salvação. Pastor Dimas, como nós conseguimos colocar de uma maneira prática esse versículo Romanos 10, 9? Como? Né? Primeiro, confiança absoluta, não em parte, mas confiança absoluta na justiça de Deus. Ou seja, não tentemos nos justificar por obras humanas, mas confiar na justiça que Deus oferece gratuitamente através de Cristo Jesus. Outro ponto, uma confissão pública pessoal. Devemos confessar Jesus tanto na privacidade da nossa oração, quanto também publicamente, para testemunhar a nossa fé. Como nós testemunhamos publicamente? Não negar Jesus onde nós estivermos. Sermos servos de Cristo. Não no trabalho, na família principalmente, com os amigos, onde você mora, na comunidade. Ok? Viver uma fé ativa é outro ponto. Ou seja, acreditar com o coração, que deve se refletir em ações diárias de submissão e obediência ao Senhor através da sua palavra. Podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. E outro detalhe importante é a missão de compartilhar a salvação. Assim como fomos alcançados pela graça, somos chamados a levar a mensagem de salvação a outros também.
Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a justiça de Deus é a nossa esperança e o caminho para a salvação. Não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a saber, Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então ele é o caminho para a salvação. Amém, queridos? Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. E para você